Oi, gente linda aqui no meu canal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui, especialmente para vocês. Você que é novo aqui no meu canal, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, porque toda semana tem um conteúdo super especial aqui. E me sigam lá também no meu Instagram, porque lá também tem vários conteúdos legais. Então, vamos pro vídeo de hoje. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre impaciência. Eu venho passando por alguns momentos que, às vezes, isso se aflora de uma tal maneira que dói. Então, a gente passa a murmurar, a reclamar, a não ter paciência para esperar os planos de Deus se concretizar na nossa vida. E aí, hoje pela manhã, cheguei da missa e já fui para lá pensando, meu Deus, hoje eu vou abrir a Bíblia e vou gravar sobre isso. E na hora que eu pedi ao Espírito Santo que viesse falar comigo, que eu precisava que ele falasse comigo antes de vir aqui falar com vocês. E eu falei, fala comigo sobre isso tudo que eu ando sentindo, que eu ando passando. Fala comigo. Aí eu primeiro abri meu planner, vocês sabem que eu tenho um planner. Eu abri ele no dia de hoje, dia 8. E fala exatamente sobre impaciência. E depois eu abri no Salmo 106. Mas antes de abrir no Salmo 106, eu abri Êxodo. E que falava sobre o deserto no qual Moisés, tirou o povo da escravidão para ir para a Terra Prometida. Eu falei, mas eu não entendi. Aí depois que eu abri o Salmo 106, eu pude entender um pouquinho mais sobre isso. E acabou que uma coisa ligou a outra e para falar comigo, sobre essa impaciência que eu venho passando, Eu sou uma pessoa completamente paciente, eu nunca fui paciente, como eu já falei com vocês, mas depois do meu encontro com Deus, de deixar Ele agir dentro de mim, eu consigo ser uma pessoa muito paciente. Mas às vezes, a gente vendo várias coisas acontecendo ao nosso redor, dos nossos sonhos, das nossas vontades, e a gente vê tudo ao redor acontecendo para outras pessoas, e aquilo ali parece que vai ali cutucando a gente de fato, O inimigo, ele sempre vem no nosso ponto fraco, e aquilo ali cutucando, e a gente vai ficando sensível a isso, Ele, da mesma forma que Deus sabe das nossas dificuldades, dos nossos sonhos, dos nossos pontos fracos, o inimigo também sabe, e ele, através dessas brechas, ele acaba entrando dentro de nós, Então, eu fui falando com Deus ontem, eu tava bem assim, pra baixo, porque, gente, não é porque a gente tá caminhando com Deus, que a gente vive ali na presença dele, que a gente vai estar isento de se sentir mal, de se sentir chateado, de estar triste, de chorar, mas que a gente saiba sempre colocar toda essa nossa angústia, nossa tristeza e tudo aquilo que nos aflige nas mãos dele, que a gente possa tê-lo como o nosso melhor amigo, que a gente possa pegar e sentar no chão e desabafar ali com ele, falar como a gente se sente, o que a gente quer. E é exatamente isso que eu fiz ontem. E fui dormir chorando, mas ele sempre vem e acalma o nosso coração. Ele sempre está disposto, quando a gente entrega as nossas dores para ele sempre está disposto a nos acalmar e a nos consolar. Por isso que é importantíssimo a gente ter Deus como nosso centro de tudo. Então, para falar um pouquinho mais sobre essa impaciência, Salmo 106, eu já havia aberto ele antes, em outubro do ano passado, e eu lembro mais ou menos que eu estava vivendo umas situações bem assim, que estavam me incomodando um pouco também, sendo provada, E eu abri essa passagem. O Salmo 106, o versículo 8, do 8 até o 23, e depois eu vou finalizar com o versículo 43, mas é o Salmo 106, se vocês quiserem ler ele todo, ele é maravilhoso também. Ele complementa um pouco da história que aconteceu no deserto, o Moisés, então é muito legal. Começa assim, versículo 8, entretanto salvou-os por causa do seu nome, para dar-lhes a conhecer o seu poder.
Deus, Ele quer o tempo todo mostrar que Ele é todo soberano na nossa vida. Ele quer mostrar que basta a gente confiar que Ele é poderoso o suficiente para mostrar pra gente, para realizar todo o poder que Ele tem sobre a vida de cada um de nós. Depois, mais à frente, e aqui vem falando, né? Repreendeu o mar vermelho e este secou, fez com que caminhassem nos abismos como no deserto. Deus foi levando aquele povo e mostrando para eles todo o prodígio, todos os milagres. Ele simplesmente secou o mar vermelho para que o povo escolhido dele passasse e fez com que aquele mar se fechasse em cima dos inimigos. Salvou-os da mão de quem os odiava, resgatou-os da mão do inimigo. E é o que eu acabei de falar. E a água cobriu os que atribulavam, e nenhum dos inimigos escapou. Deus, Ele está o tempo todo nos livrando do mal. O tempo todo. A gente precisa parar para contemplar isso. Os livramentos de Deus na nossa vida. Muitas das vezes a gente não vê os livramentos que Deus tem para nossa vida, mas Ele está o tempo todo por nós. Ele não dorme. O tempo todo Ele está nos livrando das garras do inimigo. Não digo assim, o inimigo lá nosso, que pessoa, não. Do inimigo em si, entende? E a água cobriu os que tribulavam. Então, acreditaram nas suas palavras. Então, depois disso, eles acreditaram. É o que acontece com a gente muitas das vezes também, né? Deus vai lá, mostra um milagre na nossa vida e a gente começa a acreditar nele e obrigada, Senhor, meu desejo se realizou, o Senhor me livrou dessa doença, o Senhor me livrou. Quando a gente tá apertado, né, a gente vai lá e corre para Deus. E Ele vai lá e com toda a sua misericórdia e mostra e faz o que tem que fazer, mostra todo o poder dele diante daquilo que a gente está passando. Mas, no versículo 13, logo, porém, esqueceram-se das suas obras e não esperaram pelo seu plano. Arderam de desejo no deserto. Quando a gente se esquece dos prodígios, dos milagres, dos livramentos que Deus nos faz na nossa vida, a gente começa a arder nos nossos desejos, né? Nas nossas próprias vontades. A gente volta a focar naquilo que a gente de fato ainda não conseguiu e que a gente quer que aconteça a qualquer custo. Aí a gente esquece de novo que Deus fez um monte de coisas boas na nossa vida. Aí a gente vai e começa a focar naquilo que está faltando na nossa vida. Aí a gente começa a reclamar, a murmurar diante daquilo que Deus não fez ainda na nossa vida. Então, Deus foi lá e mais uma vez concedeu o que o povo queria. Concedeu-lhes o que pediam e saciou. Porque aquele povo estava reclamando que não tinham o que comer e começaram a relembrar do passado deles. Que tinha lá no Egito, tinha carne, tinha comida. E não, gente, não tinha. E é impressionante. Quando a gente tá na falta de alguma coisa que a gente quer, a gente começa a lembrar do passado. O nosso passado pode ter sido horrível, né? Aquilo tudo que a gente viveu. Mas na falta do que a gente tanto quer viver, a gente volta no passado e começa a achar de fato que o que a gente viveu lá era ótimo. E a gente quer o quê? Voltar pro passado. Mas a gente não deve fazer isso, a gente deve continuar com os olhos fixos na promessa de Deus. Da mesma forma que aquele povo começou a reclamar que não tinha o que comer e que eles iam morrer, que não era possível, que o Deus tinha colocado eles no deserto para levar para morrer ali de fome. Deus foi lá mais uma vez e fez mais prodígios, mais milagres ali para eles, para aquele povo ali. E Deus faz a mesma coisa com a gente. Ele é tão misericordioso que Ele não fica ressentido quando a gente fala, não vou voltar no passado, vou começar a viver aquilo que eu estava vivendo antes, porque Deus não faz o que eu quero, não acontece nada na minha vida. E é exatamente isso, gente, que a gente passa. É essa falta de impaciência que a gente tem. A gente não tem paciência de esperar pelos planos de Deus. Só que Deus está preparando a gente. Ele está forjando a gente para receber aquilo que Ele tem. Porque não vai adiantar nada a gente receber o que Deus tem para nos dar hoje se a gente não estiver preparado para viver aquilo. A gente vai deixar embora, a gente vai se perder, de certa forma, né? E aí, gente, depois disso... Eles não satisfeitos, e aí eu volto numa passagem lá em Êxodo, que foi o que de fato apareceu para mim antes de eu abrir o Salmo 106, né? Êxodo, no capítulo 32, do 1 ao 20.
podem ler, que foi quando eles fizeram um bezerro de bronze, né, como Deus deles, porque Moisés estava no monte conversando com Deus, montando ali as leis, os mandamentos, e ele demorou muito, então eles começaram a ficar impacientes por conta dessa demora. E quantas vezes Deus demora diante das coisas que a gente quer na nossa vida? Quantas vezes, diante dessa impaciência, a gente acaba voltando os nossos olhos para outros deuses. Aqui, o que eu quero dizer de deuses não é a gente pegar e botar uma imagem e ficar ali contemplando e fazendo, cultuando esse tipo de Deus, como eles fizeram com o bezerro. Mas sim, gente, o cultuar outros deuses para satisfazer a nossa vontade. E muitas das vezes a gente deixa o dinheiro subir a cabeça, os prazeres do mundo, as coisas que a gente vive, a gente deixa, e nisso a gente é corrompido. A gente é corrompido, a gente esquece de Deus, a gente esquece de colocar os nossos sonhos e as nossas vontades nas mãos de Deus, entende? E a gente acaba cultuando outros deuses. A gente começa a dizer, poxa, mas se eu conseguir dinheiro, ou se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, a gente começa a arrumar um jeitinho fora de Deus, porque a gente não tem paciência de esperar, e a gente começa a achar outras formas de alcançar os nossos objetivos e as nossas vontades. E aí a gente acaba vivendo isso, né? A gente esquece que Deus existe, vai cultuar outras coisas, procurar outros caminhos mais fáceis, outros caminhos que podem corromper a cada um de nós. E porque a gente tem essa necessidade enorme de ter coisas tangíveis, de concretizar, de ver as coisas. E de fato a gente esquece dos prodígios que Deus já fez na nossa vida, dos livramentos que Ele já nos deu na nossa vida. A gente começa a focar naquilo que a gente não tem e a gente esquece daquilo que Deus tem feito. Então, isso pra mim, assim, Deus, quando Ele fala comigo, Ele sempre é aquele tapinha de luva, né? A gente tá lá reclamando, aí a gente começa a deixar o medo tomar conta da gente. E a gente começa a achar que as coisas que a gente quer não vão acontecer. Mas tenha certeza que se Deus colocou um sonho no teu coração, e esse sonho você não consegue sair fora dele, é porque Ele vai concretizar esse sonho. E aí Deus falou comigo, Tamara, para de ser impaciente. Espera em mim. Confia em mim. Eu vou fazer. Para de pensar no que está acontecendo ao teu redor. Foca em mim, porque a gente acaba se perdendo, porque a gente começa a olhar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ao invés da gente manter os olhos fixos na promessa de Deus para a nossa vida. E a gente tem uma necessidade enorme de ser tangível, de ver as coisas se concretizando na nossa frente, né? E isso acaba que a gente não vê as outras coisas que Deus faz na nossa vida o tempo inteiro. E Ele falou para mim, olha o que eu já fiz por você. Olha para a tua vida, olha o que eu tenho feito de milagre na tua vida. Para de ficar focada só nisso. Foca no bem e nos livramentos que eu já fiz na tua vida. Para de focar nos seus desejos e nas suas vontades e deixa que eu vou preparar o que eu tenho que preparar para você. Deixa eu te guiar pelo caminho, deixa a tua mente, deixa o teu coração nas minhas mãos. E quantas vezes a gente para focar só naquilo que a gente quer e esquece de perceber, de ser grato, de agradecer a Deus por aquilo que Ele já nos presenteou, mesmo a gente não merecendo. Então que hoje nós possamos não cultuar outros deuses, não arrumar um jeitinho de alcançar os nossos sonhos, os nossos desejos pelas nossas próprias forças. A gente tem um Deus maior do que tudo, que pode realizar no estalar de dedos aquilo que a gente sonhou uma vida inteira. Ele tem coisas grandiosas, assim como Ele tinha para aquele povo lá no deserto, passando por tudo aquilo e vivendo vários prodígios, mas eles ainda estavam focados naquilo que não viam, né? A gente fica focado naquilo que a gente não vê, mas para as coisas ruins, já perceberam? Mas a gente não foca naquilo que a gente não vê e que são boas, que estão acontecendo, que Deus já está fazendo na nossa vida, né? Mais à frente, Moisés, ele sempre estava intervindo a Deus, né? Porque o povo reclamava, Deus falava que ia castigar todo mundo e Moisés sempre intervindo. Eu creio que Moisés foi um grande intercessor e que nós possamos também ser intercessores nas vidas das pessoas e também na nossa própria vida.
de interceder por nós e por outras pessoas também, para que a gente possa ser paciente e confiar mais em Deus, não é mesmo? E no final, lá no versículo 43 do Salmo 106, ele nos diz: muitas das vezes Deus os livrou. Eles, porém, se agarraram com seus planos e pereceram pelas suas próprias iniquidades. Os erros, né, que tomam conta, que são constantes, né? Nós, às vezes, nos prendemos aos nossos planos, aos nossos desejos e acabamos desrespeitando, né, e não obedecendo às leis de Deus. E o que Deus quer de nós é que nós possamos obedecê-lo, é que nós possamos deixar Ele guiar os nossos caminhos e não os outros, e não por nossos próprios caminhos e achar que a gente consegue fazer as coisas sozinhos, que a gente vai alcançar os nossos sonhos, vai alcançar os nossos objetivos sozinhos, pela força das nossas próprias mãos. Porque nós não vamos. Nós precisamos entregar os nossos sonhos para Deus e deixar que eles concretizem, né? Que hoje nós possamos pedir a Deus que coloque no nosso coração toda a paciência e aumente a nossa fé e conduza a gente pelos caminhos para que a gente possa, de fato, viver o nosso sonho. Que nós possamos pedir a Ele para que sejamos pacientes para esperar que os sonhos deles, o sonho dele se realize na nossa vida. Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração. Se hoje você se encontra assim como eu, um pouquinho impaciente diante dos seus sonhos que ainda não se concretizaram, calma, paciência, confiança. É isso que a gente precisa. Que a gente não queira voltar no passado, naquilo que foi tão ruim, porque a gente não vê nada acontecendo agora, hoje, na nossa vida, que possa nos mostrar um pouquinho de que nosso sonho vai se concretizar. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.